Oi, gente! Tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Ambiente um pouquinho diferente, né, do último vídeo. Inclusive, o último vídeo deu uma certa repercussão. Eu fiquei bem feliz, confesso. Hoje eu quero conversar com vocês. Até trouxe um cafezinho, que hoje eu tô até um pouco de boa aqui, né? O Dani saiu com a Lauren, aí eu tô só com o Isaac e consegui fazer ele dormir pra aproveitar esse tempo aqui. Bom, eu quero falar sobre algo muito, assim, difícil da gente, principalmente como cristãos, aceitar, que são as fases e os processos que a gente vive e que muitas das vezes, né, esses processos eles nos demandam abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas que por vezes eram até nossos sonhos. Então eu vou contar um pouco o que tem acontecido comigo para daí entrar no que eu quero falar, tá? Quero compartilhar com vocês. Então, começo desse ano, nós ainda estamos em 2023 quando eu faço esse vídeo, mas estamos bem no finalzinho do ano, né, em dezembro. E aí, lá em janeiro, eu lembro que, na verdade, até antes, assim, logo que eu descobri a gravidez, em dezembro do ano passado, então faz um ano mais ou menos, eu comecei a sentir que Deus estava mexendo em algo, assim, dentro de mim. E eu não entendi muito bem e tal, foram passando os meses, e ali em janeiro, mais ou menos, eu entendi o que Deus queria de mim. Eu tinha uma empresa, tenho, né? A gente ainda tem uma empresa de marketing digital que oferece serviço para empresas, mas que era muito mais focado nessa parte de serviços mesmo. A gente tinha 2 pessoas que trabalhavam com a gente, então as coisas estavam andando ali, né? Eu e meu esposo trabalhávamos na empresa e mais 2 pessoas. E aí, gente, em janeiro eu comecei a sentir, tipo, de Deus entender, né, aquilo que Deus estava mexendo dentro de mim. Eu entendi claramente, assim, Deus me falou: eu quero que você pare de trabalhar e se dedique para os seus filhos. O Isaac, que ainda estava na barriga, e a Lauren. E aí foi muito louco, porque a gente já tinha dado o nome do Isaac, né? A gente já sabia que era o Isaac, então a gente já sabia que era o Isaac. Então, assim como Abraão precisou entregar a sua promessa, que era Isaac, eu senti que Deus estava me pedindo o meu trabalho, né, a minha empresa, algo que eu sonhei e que inclusive eu sei que veio de Deus para mim, né? Deus me entregou essa empresa e aí Deus estava pedindo de volta a minha promessa e eu fiquei, Deus, que ironia, né? Meio agora que eu engravidei do Isaac, o Senhor me pede, mas tudo bem, vamos lá. E é muito doido, assim, porque é um processo. Toda vez que a gente fala, vou descansar em Deus, vou confiar que Ele tem algo melhor para mim do que eu creio que Ele, né, do que eu tô vivendo hoje, tal. É muito bonito né, falando, mas na teoria, ali na prática, é muito difícil abrir mão mesmo, fazer mesmo. Então, foi um processo. Foram alguns meses ali, desde janeiro, eu não sei exatamente quantos meses, mas foram alguns meses até eu conseguir me desvincular totalmente da empresa. E olha só que doido, porque aí eu falei, Deus, amei, tal, eis-me aqui, mas aí eu continuava indo lá na empresa, a Lauren na época tava indo na escolinha na parte da tarde, e eu entendi claramente de Deus que era pra eu ficar só em casa, sabe, assim, tipo, 100% do meu tempo pra eles, mas não, a Lauren continuou indo pra escola, eu tava, né, com o Isaac na barriga, e enfim, então eu comecei a sentir que Deus começou a fazer o quê? Ele começou, cara, você não tá me obedecendo 100%, você tá falando que tá me obedecendo, mas você tá fazendo do teu jeito, e aí o que começou a acontecer? O cliente começou a cancelar, um monte de coisa começou a dar errado, gente, olha, foi assim uma loucura, sério, de verdade que foi uma coisa muito louca. E aí, eu e o Dani, assim, a gente começou a ficar muito, cara, o que tá acontecendo? Então a gente foi até que se aconselhar, conversar com algumas pessoas da nossa igreja nessa parte de empresa. E aí até algumas pessoas falaram, não, mas isso tá acontecendo com muita gente e tal. A gente, beleza, então é só uma fase, né? Logo daqui a pouco, por ser começo de ano e tal, daqui a pouco as coisas vão. Enfim, gente, resumindo, não foi. E aí agora nós já estamos no final do ano. E, cara, só Deus sabe o quanto a gente trabalhou. E aí as coisas aconteceram, né? A gente buscando formas de fazer a empresa. Enfim, não foi. Aí eu falei, cara, sabe aquela coisa do Jonas na boca, da barriga da baleia lá? O Jonas a história de Jonas, meu Deus, gente, eu sou bem, né? Mas eu fico empolgada, Mas então, é tipo isso, sabe? As coisas começaram a dar errado porque eu tava ali. Aí eu falei, amor, é isso, é eu que sou o problema. Então eu vou sair da empresa mesmo, vou obedecer agora de verdade. Isso já era meio do ano, porque daí foi mais ou menos a época que a Lauren saiu de férias, né, da escolinha. E aí, gente, eu fiquei realmente 100% né, em casa, me dedicando a eles. Logo o Isaac nasceu, enfim. E só que eu tô falando assim bem rápido pra vocês.
mas foi um processo muito doloroso, sabe? Essas perdas de cliente, algumas, não só por perder cliente, mas assim, a questão financeira mesmo, algumas bombas começaram a estourar, e aí o dinheiro que a gente tinha guardado, carro estragou, o carro, bateram no carro, gente, coisas assim que você fica, é provação mesmo, sabe? Veio com tudo, e não só na área profissional, né, mas algumas coisas na área até da saúde mesmo, a gente começou a ter muitas dores, muitos problemas, eu comecei a desenvolver uma certa ansiedade, e cara, foi um negócio assim, muito louco. Então por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque Deus tem trabalhado em mim, na gente, muito essa questão do confiar nele, no descansar nele, só que principalmente assim, me mostrando que eu não preciso me sentir péssima ou muito mal porque eu não consegui descansar de uma vez. É um processo mesmo, a nossa vida acho que inteira como cristãos é um processo, a gente vai entendendo aos poucos, e hoje eu tô entendendo o que Deus quer de mim, hoje meu esposo entendeu o que Deus, né, tá querendo dele, o que a gente vai precisar fazer, então a gente precisou abrir mão, como eu falei, no meu caso, eu precisei abrir mão da minha carreira para me dedicar para os meus filhos em obediência a algo que Deus me entregou, e cara, hoje eu tenho entendido isso como uma coisa maravilhosa, e eu falo, Deus, obrigada, porque por mais dificuldades e coisas que a gente passou, que foram ruins, a gente chorou, se entristeceu, brigou, eu sou muito, né, quando eu tô passando algumas situações assim, quando eu tô muito triste, eu acabo ficando muito estressada, então eu desconto nas pessoas, dá pra ver que eu não tô bem. Mas eu falei, Deus, por mais, né, foi um aprendizado. Hoje a gente tá aprendendo a lidar com isso, com os nossos sentimentos, com o outro, né, eu e o Dani. E aí, gente, o que entra, né, dentro de tudo isso? É uma questão de processos mesmo. A gente vai aprendendo ao longo do processo como realmente descansar. Então, o descansar não é tipo assim, vai e descansa aí. E por que eu aprendi isso também? Por causa do Isaac, sabe? Tipo, o Isaac, ele é um bebezinho, agora já tá com 3 meses. E, cara, ele não sabe dormir. Então, é engraçado, né? Que nos primeiros dias eles praticamente só dormem. Mas agora ele tá numa fase que ele tá tendo essa dificuldade. Tipo, ele não sabe que é hora de dormir. Ele tá com sono, mas é como se ele não entendesse que ele tem sono, né? Óbvio, ele é um bebê. Então, mas ele fica ali naquela agitação e irritado. E aí chora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, como mãe, eu tenho que ensinar ele a descansar. E é um processo. Talvez só daqui a alguns meses que ele realmente vai... Ou talvez até daqui a alguns anos. Porque a Lauren até hoje, ela já tá com 2 anos e meio. Até hoje ela luta, ela briga com o sono. Por quê? Porque ela não vê o sono como uma coisa boa. Ela quer aproveitar e tal. Só que ela ainda não entende que se ela tá cansada, ela não vai conseguir aproveitar. Ela vai ficar irritada. A gente vai brigar com ela porque ela tá desobedecendo. Então entende que eu preciso ensinar pra ela o lado bom de descansar. Filha, se você... Ela e o Isaac, né? O Isaac é de outra forma. A Lauren já é conversando. Filha, você tem que dormir. Dormir é muito legal, é muito importante. Amanhã você vai acordar descansada. Nanana. Então, tipo, entende? Até que eu creio que vai ter aquele momento. A Lauren já tá nessas fases, assim, um pouco mais... Em alguns momentos ela já cede bem mais rápido e fácil. E ela descansa. Então, e o Isaac ainda tá mais agitadinho. Então, enfim, eu fiz essa analogia pra realmente a gente entender que o descansar é um processo. Né? E se você está vivendo esse processos na sua vida, entenda e não se culpe se você não está conseguindo descansar. Continue ali, ó, Deus, me ensina a descansar em Ti, me ensina a ter paciência, a entender o que eu devo fazer, no momento que eu devo fazer, na hora que eu devo agir, quando eu não devo agir, enfim. E aí hoje até postei no meu Instagram lá, Jeremias 29, versículo, acho que 11, deixa eu ver aqui. 29:11, que fala assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. E aí o 13, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei... Gente, é lindo, dá pra continuar lendo aqui por horas, né? Só mais um 14, ó. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Então... que a gente possa
realmente buscar a Deus e entender, né, o que fala ali no versículo 11, principalmente, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, que a gente possa realmente descansar em Deus, né? E aí eu também ontem, Deus tem ministrado de várias formas, sabe? E aí ontem eu assistindo um curso que eu tô fazendo, uma das pessoas ali convidadas do curso, sabe, que foi para dar uma parte ali do curso, ele falou assim, era um homem, ele falou assim, cara, sabe qual que é o louco da nossa geração? Que a gente sofre por algo que a gente ainda não viveu, e isso a gente tipo sonha, né? Idealiza algo que a gente ainda vai viver lá na frente daqui a muitos anos, o sucesso, muito dinheiro, uma carreira perfeita, enfim. E aí a gente sofre hoje pelo que ainda não chegou, sendo que a gente nem sabe se vai chegar ou se não vai chegar. E aí a gente perde o hoje. E aí a gente, às vezes, quando chega lá, vê que não foi tudo aquilo. E, cara, aí a gente sofre pelo passado, entendeu? Então a gente sofre pelo futuro. Quando chega no futuro, a gente sofre pelo passado. E é uma loucura. Então que a gente aprenda realmente a desfrutar daquilo que a gente tem hoje. E aí essa semana, até por isso que eu parei pra gravar esse vídeo, e por isso que eu postei esse versículo no meu stories lá no Instagram, foi porque daí essa semana, o que aconteceu? Essa última semana que passou, a gente fez uma mudança, saímos, a gente tinha um escritório físico, algumas quadras aqui pra baixo de casa, mas era um espaço, e era um tão sonhado espaço que a gente por anos queria, e a gente conseguiu no final do ano passado, e estávamos lá, ia fazer um ano, e aí esse mês, e aí a gente entendeu que era o momento da gente voltar, né, dar alguns passos para trás e recomeçar de novo aqui na nossa casa. Então a gente mudou, tá tudo aqui agora, os móveis e tal, vou postar no meu Instagram como que ficou super lindo, mas a gente trouxe os móveis de lá pra cá. Então tá lindo aqui também, assim como era lá, super lindo, decorado, tudo legal, mas dá aquela, né, lá era muito maior, enfim, né? Era um espaço que a gente conseguiria levar mais clientes, enfim, vários clientes aqui. Não dá pra trazer todo mundo, porque é dentro da nossa casa, então tem que ser clientes mais, entre aspas, selecionados, né? E aí, também que a gente tem essa impressão de que passa mais credibilidade por ser fora de casa, que acaba passando um pouco mais de... Enfim, né? N coisas que passam na nossa cabeça, e eu tô contando isso pra vocês, porque, cara, são, na verdade, só coisas da nossa cabeça, a gente tem que desfrutar e aproveitar do que há de bom nisso. E aí, hoje, Deus me ministrou muito, porque hoje eu vim aqui, fiz, inclusive, esse cafezinho, foi o que eu fiz pro Dani de manhã. Enquanto ele tava aqui trabalhando, eu entrei, as crianças dormiram, aí eu entrei, licença amor, fiz um cafezinho, tá um cafezinho, sabe, aquela coisa assim, super legal, aí a gente se deu aquele abraço, deu um beijinho, aí ele falou um pouquinho o que ele tava fazendo, eu fiquei sentadinha ali, aqui tem uma poltrona, acho que dá pra ver aqui, ó, sentei ele na poltrona, ele ficou aqui trabalhando, eu fiquei ali mexendo, resolvendo algumas coisas e trabalhando, né, também, mas fazendo mais ali pelo celular, então eu falei, cara, que delícia isso, a gente não tava tendo isso ao longo desse ano inteiro, então ver e entender as coisas boas que tem acontecido no processo e viver o hoje, sabe? Eu creio que o descansar em Deus também é isso, é entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é pra hoje. Não significa, claro, né? Ele sabe os planos que ele tem pra gente no futuro, mas o hoje também é maravilhoso e é perfeito. É do jeito que Deus quer que seja. Então que a gente possa entender isso e viver esse versículo, sabe? Tipo assim, cara, eu vou até escrever esse versículo e deixar aqui pra eu lembrar. Eu já conhecia ele, óbvio, mas pra lembrar todo dia, assim, sabe? Deus, eu sei que o Senhor conhece os planos que o Senhor tem pra mim. O Senhor fez os planos, então o Senhor conhece os planos que o Senhor tem pra mim, né? E que eu entenda isso, que o Senhor quer que eu prospere, que o Senhor tem um futuro lindo e maravilhoso pra mim, e que eu confie, e que eu entenda os processos, e que eu aprenda a descansar. E eu acho que é isso, gente, é isso que eu queria deixar pra vocês, e que a gente entenda, né, tudo e todos os momentos que a gente precisa viver em Deus, e que Deus possa nos dar força e direcionamento, né? Então, é isso. Se você quiser comentar aqui nos comentários algum processo que você viveu, alguma situação que você viveu, que você passou, e depois você deu glória a Deus, né, por tudo que você passou, como um testemunho para outras pessoas que lerão, ou se você está passando pelo processo também, conta aqui pra gente, vamos todo mundo orar por todo mundo e Deus à frente, a gente vai conseguir descansar em Deus e ter ótimos testemunhos, mas lembre-se, o teu testemunho já é o que você está vivendo hoje, né, aprenda a ver as coisas boas que Deus já tem te entregado. E é isso, gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo.